Bom, então sejam todos bem-vindos à segunda aula, né, a unidade temática 2 do módulo Métodos e Ferramentas para o Planejamento da Qualidade, módulo 5. A unidade temática 2 corresponde à exploração de necessidades e expectativas e à utilização de grupos focais e métodos de pesquisa qualitativa. Na aula anterior, ali na semana presencial, com a professora Cecília e a professora Tatiana, vocês viram a unidade temática 1, que estabelece, né, eu gosto sempre de fazer uma conexão do que vocês viram anteriormente com o que vocês vão ver agora, com aquilo que vocês vão ver no módulo seguinte, para que vocês visualizem que é como se fosse um quebra-cabeça, onde as pecinhas vão se juntando para uma tela, né? Uma tela completa no final de tudo. Então, no módulo passado, ali na semana presencial, vocês viram as definições. Na unidade temática 1, ela estabelece que planejar qualidade é definir resultados baseados nas necessidades dos clientes. E aqui a unidade temática 2 é como se ela fosse a metodologia que a prática daquilo que foi entregue como conceitos na unidade temática 1. Então, a unidade temática 2 explica como identificar e medir necessidades usando os métodos qualificados. Esqueci de perguntar, vocês estão visualizando o mesmo slide que eu? Sim, né? Sim. Ok. Beleza, então. Então, essa unidade temática 2, ela é bastante prática, tá? O objetivo dela é distinguir conceitos de necessidades e expectativas, tá? Parece que é tudo parecido, expectativas e necessidades, mas nós vamos ver que há peculiaridades que são importantes de serem entendidas para o planejamento da saúde, são conceitos parecidos, mas que têm implicações bem diferentes quando estamos planejando as ações de qualidade. Depois disso, vamos distinguir de forma também bastante prática, eu não quero ficar aqui muito lendo conceitos, eu quero mais que vocês visualizem, né, isso aqui num panorama mais geral, do que ficar decorando conceitos. Então, vamos distinguir os tipos de necessidade e, em seguida, vamos entrar nas ferramentas de escuta. E aqui é o destaque da aula de hoje, que vai para os grupos focais, uma metodologia muito poderosa para captar percepções e experiências. A ideia final da aula de hoje é fazer essa prática virtual para verificações da metodologia dos grupos focais. Certo, gente? Então, eu vou precisar aí da empolgação de vocês até aí o final da aula, porque é esse momento mais rico, né? Dependendo aqui, se mantiver o número de alunos que está agora, aí eu consigo fazer 2 grupos focais diferentes, com questões diferentes, para que, então, toda essa metodologia possa ser visualizada de forma mais rica. Beleza? Então, eu vou seguir. Bom, antes de falarmos sobre necessidades e expectativas, a outra coisa, gente, eu fico aqui tão concentrada nos slides, no meu raciocínio, que se por acaso alguém levantar a mãozinha e eu não perceber, vocês podem interromper, sintam-se à vontade para interromper, para fazer perguntas, tá certo? Pode ser que eu não veja aí as mãozinhas levantadas. Então, antes de falarmos sobre necessidades e expectativas, é preciso responder uma pergunta fundamental. Vocês precisam saber quem são os clientes no contexto da saúde. Assim que a gente ingressa nesse mundo da saúde, a ideia que vem de que o cliente é apenas o paciente, aquele que está ali na sala de espera aguardando uma consulta. Mas, segundo Juran, clientes são todos aqueles... Cadê meu laser? Clientes são todos aqueles em que os processos ou serviços repercutem. Na gestão da qualidade, cliente é todo aquele que recebe o resultado do nosso trabalho. Então, dentro do sistema de saúde,
Nós temos diversos personagens, não apenas aquele paciente que está sentado esperando uma consulta, mas também os seus familiares, a comunidade, os profissionais da equipe e os gestores e financiadores, todos são atores, todos são personagens que participam desse sistema de saúde. E cada um Professor, desses... Oi? com licença, desculpa, é porque você falando dessa perspectiva cliente, eu achei bem interessante porque recentemente nós mapeamos os processos da instituição que eu trabalho, certo? Uhum, Que é justamente de onde eu vou desenvolver o meu trabalho do mestrado. E ao sentar com as áreas, ao discutir esses pontos, nós realmente sentimos, identificamos as fragilidades nessa questão da identificação dos clientes, porque, assim, quando se trata em gestão da qualidade, mas no âmbito da saúde, se você tratar o seu paciente como cliente, em certa parte ainda se torna um tabu, porque o pessoal ainda pensa que cliente está mais relacionado à área comercial, quando, uhum. na verdade, né, o paciente é aquele cliente que você fornece um serviço, seja ele assistencial, gerencial, enfim. Mas realmente uma perspectiva muito interessante que, felizmente, vem sendo mudada, como você falou, né, englobando várias personalidades, vários sujeitos nesse processo. Exato, parece que o paciente, né, o termo paciente é como se ele fosse passivo, ele só recebe, ele não interfere. Então, todos esses personagens que eu citei aqui para vocês, todos eles, vocês vão ver em unidades temáticas mais à frente, que todos eles devem participar do sistema, todos eles devem trazer suas necessidades e expectativas para que o sistema seja elaborado, para que o planejamento seja elaborado de forma mais fidedigna, baseado na percepção social e não apenas em conceitos teóricos. Então, obrigado pela sua contribuição, Saulo. Então, cada um, né, como eu estava dizendo, cada um desses personagens ou desses atores, eles têm uma função. Os pacientes, os familiares e a comunidade, eles têm que participação, eles expressam as necessidades ligadas ao cuidado e à experiência de atendimento. Já os profissionais de saúde têm um outro papel. Eles têm necessidades diferentes, eles têm necessidades de boas condições perdão, de protocolos claros, de fluxos bem definidos, para que eles se sintam seguros no atendimento e também precisam de apoio institucional. Já os gestores têm um outro papel que diverge de todos esses outros dois. Eles esperam o quê? Eficiência e resultados sustentáveis. Então, todos esses personagens, ou esses atores, eu gosto muito da palavra personagem, todos eles fazem parte do sistema e todas essas vozes, todas as necessidades e expectativas desses atores precisam ser conhecidas para que, então, se faça o planejamento do sistema de saúde. Apenas quando a gente começa a enxergar todos esses personagens, né, o lugar que cada um desses personagens ocupa dentro do sistema de saúde, é que nós conseguimos equilibrar essas diferenças entre necessidades e expectativas, porque, como eu já falei para vocês, cada um deles tem o seu lugar de importância e cada um deles vai trazer expectativas e necessidades diferentes. Bom, uma vez que agora a gente já entendeu quem é o cliente, né? Ele não é um sujeito passivo, ele é um participador ativo do sistema de saúde. Uma vez conhecido, então, esse conceito, aparece um questionamento que é o que é necessidade. Então, a necessidade é o quê? É a falta de alguma coisa que pode ser preenchida por um determinado produto ou por um determinado serviço, né? Então, vou trazer para vocês aqui para facilitar o entendimento do que é necessidade, fazendo uma analogia com uma planta, tá? Então, imagine que a planta é um personagem e ela tem as suas necessidades. Obviamente, a planta não fala. E aí, algumas necessidades vão ser percebidas por quem cuida da planta, ou seja, pelo provedor de saúde, tá? Tentem ir linkando essa analogia com o funcionamento de um serviço de saúde.
Então, a planta seria o cliente, aquele que vai utilizar o serviço de saúde, que é o nosso foco principal, na verdade, né? É o que a gente costuma chamar de paciente. Então, ele ali no seu cantinho, ele tem as necessidades que são percebidas, que são identificadas pelo provedor, e tem as necessidades que não serão percebidas pelo provedor. As necessidades que são identificadas pelo provedor pode ser que seja percebida pela planta, pode ser que não. Ainda que a planta perceba, identifique o mesmo olhar do provedor, pode ser que ela expresse, manifeste essa necessidade, ou pode ser que ela não manifeste essa necessidade de acordo com o contexto onde ela está inserida. Pode ser que ela se sinta segura em manifestar a necessidade, pode ser que ela não se sinta segura porque não sente abertura, enfim, há N variáveis envolvidas aí nessa questão. Mas é exatamente essa analogia da planta que eu estou trazendo, que está expressa aqui nesse fluxograma, que está no PDF de vocês, ali da unidade temática 2, tá? Então, o provedor de saúde, ele olha para a planta e ele pode achar apenas que ela precisa estar no vaso para estar segura e que precisa apenas de água. Então, todas as vezes que a plantinha está meio assim adormecida, ele vai lá e coloca água. E aí, tem dias que ela vai estar um pouquinho mais alegre, mais erguida, e tem dias que ela vai continuar murchinha, porque ele não está identificando que aquele solo precisa, além de água, de alguns nutrientes. É quando a gente entra aqui nessa linha desse fluxograma que, ainda que haja uma necessidade real, nem sempre ela vai ser identificada pelo provedor. E aquilo que o provedor enxerga como necessidade nem sempre vai ser percebida pelo usuário de saúde. Assim como também pode ser percebida pelo usuário de saúde. E as necessidades que são percebidas, às vezes serão manifestadas e às vezes não serão manifestadas. Ou seja, a planta pode estar olhando tudo, mas pode ser que ela expresse aquilo que ela está sentindo, pode ser que ela não expresse aquilo que está sentindo. Então, é exatamente dessa forma que a necessidade ela é conceituada. Então, necessidade é um fato que precisa ser preenchido, é um fato real que precisa ser atendido. Mas para que ele seja atendido, é necessário que todos os personagens envolvidos identifiquem, percebam e também manifestem as suas vontades, tá? Ou seja, esse fluxograma ele está mostrando o que para nós? Que há uma necessidade, que a necessidade ela tem vários níveis de visibilidade até que ela seja identificada, tá? Por isso que identificar necessidades não é uma tarefa fácil, ela é uma tarefa técnica, complexa, mas ela é essencial para o planejamento da saúde. Bom, e qual é a aplicabilidade prática de conhecer as necessidades em saúde? Na prática, como está dito aqui no slide, eu vou ler ipsiliteris, identificar as necessidades nos ajuda a evitar erros comuns, como oferecer um serviço de saúde que não corresponde ao problema real da comunidade, por exemplo, criar fluxos que não fazem sentido para a população, ou desenhar protocolos que não resolvem a causa principal da demanda. Então, o principal passo é reconhecer esses diferentes tipos de necessidade para conseguirmos planejar intervenções muito mais eficazes e alinhadas com a realidade concreta da população. É apenas entendendo por isso que conhecer as necessidades é o primeiro passo do planejamento, é ouvir as vozes dos participantes, que faz com que todo esse planejamento seja
o mais fidedigno, o mais alinhado para atender às necessidades do sistema. Bom, toda essa reflexão nos traz a necessidade também de entender o que são expectativas, tá? Então, se a necessidade é aquilo que falta, a expectativa é aquilo que o usuário espera receber durante o cuidado ou do serviço de saúde. A maioria das vezes é a distância entre o que se julga necessário e a expectativa do cliente que define a satisfação, a adesão e a efetividade das intervenções. É exatamente essas expectativas mal entendidas ou mal atendidas que gera a insatisfação e a perda de confiança em um determinado serviço de saúde, né? E esse conceito que eu estou trazendo para vocês, ele se estende a qualquer serviço, ele não se restringe apenas a serviços de saúde. Então, as expectativas, elas têm um peso enorme na percepção da qualidade. As expectativas de qualquer pessoa, elas são formadas com base em tudo aquilo que o usuário já viveu, já ouviu e acredita, ou seja, nas suas memórias, nas suas crenças, em tudo aquilo que o ambiente onde ele vive influencia nele. As expectativas são influenciadas pela cultura, pela comunicação e pela confiança que o cliente tem em um determinado serviço de saúde. As expectativas, assim como as necessidades, também são divididas em três: as esperadas, as expressadas e as inesperadas. Então, eu quero trazer... Deixa eu ver se está aqui nesse próximo slide. Está aqui nesse próximo slide. Esses são os três tipos de expectativas: as esperadas, as expressadas e as inesperadas. Esse slide, ele ilustra exatamente como esses dois conceitos se conectam, necessidades e expectativas. E quanto mais em harmonia, quanto mais eles se conectam, menos tensão nos serviços de saúde. Quanto mais eles convergem, menos tensão no planejamento do sistema de saúde. As necessidades, elas são objetivas, fundamentadas em critérios técnicos e científicos. São aquilo que o serviço deve oferecer para garantir a saúde e a segurança. Já as expectativas, elas são subjetivas. Elas nascem das experiências, das emoções e das comparações que os usuários fazem com os serviços ou com outras vivências em outros serviços de saúde. Elas são baseadas em percepções, desejos e experiências pessoais. Então, um exemplo muito didático sobre isso, vocês imaginem, então, um paciente que queira fazer um exame de raio-x simples, ou um exame de ultrassom simples. E o que é que esse cliente espera no momento que ele vai agendar o exame? Ele espera que, no mínimo, o aparelho que ele vai fazer o exame esteja funcionando e que o exame seja feito de forma correta, para que, então, ele tenha o resultado que identifique ou que justifique o problema de saúde que ele vem relatando. Então, isso é o quê? Trazendo para cá, isso é a expectativa esperada do cliente. Obviamente, qualquer um de nós, quando vai agendar algum exame, o que é que a gente espera? Que esse agendamento ele seja rápido, né? Que ele não demore. E que não só o agendamento, mas que o resultado desse exame ele saia sem burocracia, e que no momento que eu faço esse agendamento, eu também receba todas as informações pertinentes para que quando eu vá realizar o exame, não tenha nenhum imprevisto que me impossibilite realizar tal exame.
Então, veja, há determinadas necessidades, ou é melhor, expectativas naquele cliente que vai agendar o exame, que não são necessariamente expressas, mas elas sim entram nesse conceito de expectativa expressa. É aquilo que o cliente gostaria que acontecesse no atendimento. Agora, vocês imaginem que esse cliente vai lá, agenda o ultrassom, realiza o exame e o resultado sai exato. Ele consegue agendar o exame para o mesmo dia e o resultado desse exame sai no mesmo dia. Como é que vocês acham que ele vai se sentir? É exatamente essa condição inesperada de que, olha, eu não esperava que o resultado, que eu conseguisse agendar o exame para o mesmo dia e que o resultado desse exame também saísse no mesmo dia. Então, aqui entra o conceito de expectativas inesperadas. E é esse conceito de expectativa inesperada que faz com que o cliente, esse nível de expectativa inesperada, quando ele é atendido, que faz com que o cliente fique encantado pelo sistema de saúde. Então, por isso, eu trago mais uma vez aqui para vocês como é importante alinhar no planejamento dos sistemas de saúde necessidades e expectativas, tendo em conta que tem coisas que são oferecidas que o cliente vai entender como não estão fazendo mais do que a obrigação, não estão fazendo mais que a obrigação. Eu não esperava, é o mínimo que eu espero desse sistema de saúde, desse serviço de saúde. Então, expectativas esperadas. E tem aquilo que ele vai criando como seria bom que isso existisse para mim, para facilitar a minha vida, expectativas expressadas. E existe aquilo que a gente pode chamar de plus, aquilo que faz o cliente se encantar pelo serviço de saúde que está sendo oferecido. Vocês estão comigo, gente? Alguma pergunta? Alguma dúvida até aqui sobre necessidades e expectativas? Até o momento, professora. não. Pode falar. Carla? Não. Não, professora, sua aula é tão linda assim, eu me sentindo lá no Sírio-Libanês, aí pensando no hospital onde eu trabalho, aí eu me lembrei daquela música, expectativa, realidade, sabe? Aquela sertanejo. Sim, eu não sei se é de Marília Mendonça. Não. É de Marília Mendonça? Acho que sim. Não sei, acho que é. Os coitados dos pacientes, eles querem pelo menos ter acesso, sabe? Às vezes eles ficam 30 dias internados esperando um procedimento, o aparelho quebrou, Jesus! Aí eu fico pensando num monte de mazela que nosso sistema tem, como poderia ser mais eficiente, sabe? Sim. Aí eu, Jesus, como é lindo isso aqui, expectativa, realidade, percepção. Mas eu acho que a gente tem que buscar acreditar, né? Pois é uma semente, né, que vai sendo plantada, Cláudia. Eu passei 11 anos morando no Maranhão. Quando eu cheguei no Maranhão, vou contar aqui rapidinho essa história, porque ela ilustra bastante isso aqui sobre necessidades e expectativas. E aí, na época, eu era coordenadora de mestrado, de um mestrado de gestão de programas e serviços de saúde, numa universidade privada lá. E, na época, era um governo tradicional. Eu não sei se aqui tem alguém do Maranhão, se eu não me equivoco, tinha uma aluna que era do Maranhão. Mas, na época, era o governo de Rosiana Sarney. E aí, a Rosiana, não estou falando mal dela, tá, gente? Ela tem características de gestão que é muita construção. Ela geralmente moderniza a cidade. E aí, no interior, eles gostavam bastante de construir hospitais. E aí teve uma época, uma política pública foi criada, porque havia uma questão de saúde que era agravada pelas condições de moradia da população. O que é que acontecia? As pessoas moravam em casas que não tinham uma estrutura de alvenaria, de cimento, né?
era muito casa de taipa, mas o principal era que os banheiros nunca estavam dentro das casas. Sempre o banheiro era construído fora das casas, então não sei como é aí no estado de vocês. Mas no Maranhão isso era assim, era arquitetura, era arquitetura normal, era que os banheiros fossem construídos fora de casa. E aí essa construção, né, essa forma de higiene, de saneamento, por dizer de alguma forma mais delicada, ela trazia algumas questões de saúde. Então, o que é que foi alguma política de saúde resolveu construir novas casas para essa população? Porque eles julgavam que pegando os banheiros e colocando dentro das casas, aquela questão de saúde seria extinta. Mas ninguém ouviu a população. Então, todo mundo realmente queria a sua casa, né? Uma casa com maior estrutura, mais seguras nos tempos de chuva, e as casas foram construídas com os banheiros dentro delas. E aí, quando a população... Então, a necessidade... deixa eu voltar até aqui o slide, gente. A necessidade identificada pelos provedores estava ali. E também havia uma necessidade percebida pela população, casas com melhores estruturas. Porém, havia necessidades que não foram identificadas pelos provedores e necessidade dos provedores que não eram percebidas pela população. Então, as casas foram construídas. As casas foram entregues. Quando as pessoas entraram dentro das casas, perceberam que o banheiro estava dentro delas. E culturalmente, ali naquele estado, é como se fosse... Assim, eles não aceitam você colocar os seus dejetos dentro da sua própria casa. Então, o que é que aconteceu? As pessoas foram morar nas casas, mas os banheiros, elas utilizavam como um outro cômodo, como um quarto para guardar uma despensa, um quarto para guardar bagulho, e continuavam utilizando os banheiros fora de suas casas. Então, isso é um exemplo muito típico, né, muito prático, na verdade, sobre necessidades e expectativas. As expectativas da população não foi atendida. Para eles, não havia nenhuma necessidade de construir os banheiros dentro de casa. Essas necessidades eram das pessoas que planejavam o sistema de saúde, né? Planejavam as políticas e as redes de atenção em saúde. Então, esse é um exemplo bem prático de necessidade e expectativa. Ninguém ouviu aquela população. Por que vocês não utilizam os banheiros dentro de casa? Por que vocês constroem os banheiros fora de casa? Então, havia toda uma questão cultural que fazia com que esse cenário ficasse ali, perdurasse, né? E até hoje, se passaram mais de 10 anos, e esse cenário continua ali. Então, é isso que você traz, Cláudia, né? Que é uma realidade, né? Aqui no papel é tudo muito bonito mesmo. Mas quando a gente vai ver dentro do funcionamento normal, ele não está funcionando bem desse jeito. Bom, gente, tudo certo até aqui sobre necessidades e expectativas? Beleza. Então, é exatamente aqui nesse ponto para que nós identifiquemos quais são as expectativas e quais são as necessidades que entra a metodologia dos grupos focais, que entra os métodos de escutativa para transformar essas percepções em informações úteis para o planejamento. Bom, então, o que é escutar? Tá? Aqui de forma bastante objetiva, o que é escutar o usuário? Por que escutar o usuário? Escutar o usuário é alinhar o que é necessário com o que é esperado. É compreender o que realmente importa para essas pessoas. Então, escutar é compreender, é revelar, é engajar para então planejar. Planejar sem ouvir implica em quê? Em desenhar um serviço que não responde ou que não corresponde à realidade de alguma comunidade ou que não corresponde às expectativas de um determinado grupo de pessoas, que é exatamente esse exemplo que eu trouxe para vocês que aconteceu aqui no Maranhão.
Bom, dito isso, antes de irmos direto para a prática dos grupos focais, vale a gente parar um momento para entender que a escuta, que existem dois métodos diferentes de escuta, a quantitativa e a qualitativa. E de forma bem prática, quando é que eu escolho? Quem determina se eu escolho a escuta qualitativa ou a escuta quantitativa é a pergunta que eu quero responder. Então, se eu preciso saber, junto a uma determinada população, quantos estão satisfeitos com o serviço, eu vou fazer uma escuta do tipo quantitativa. Essa escuta do tipo quantitativa não me responde perguntas do tipo: por que alguns usuários estão satisfeitos com o serviço de saúde e outros não estão satisfeitos? Quem responde a essa pergunta é a escuta do tipo qualitativa. Então, estou trazendo isso por quê? Porque vocês vão ter que, em algum momento aí do desenvolvimento do plano de trabalho de vocês vão precisar escutar as necessidades e expectativas dos clientes, né? E, então, que método utilizar? O quantitativo ou o qualitativo? Então, o que vai guiar vocês na escolha dessa escuta é a pergunta que vocês querem responder. Existem perguntas que só são respondidas pela escuta quantitativa e existem perguntas que só são respondidas pela escuta qualitativa. Ok? De forma muito simples. Essa é a diferença entre esses dois métodos de escuta. Os números, eles mostram um cenário. 50% dos usuários estão satisfeitos com o serviço de saúde. Mas é a escuta qualitativa que explica o contexto por trás do cenário. Por que os outros 50% não estão satisfeitos com o sistema de saúde, tá? E é por isso que agora, na sequência, nós vamos concentrar nossa atenção nos grupos focais, os grupos focais são uma ferramenta muito eficaz para compreender expectativas, experiências e percepções em profundidade. Então, aqui nesse slide tem alguns conceitos e algumas características dos grupos focais. Nesse aqui também temos um guia, né, um passo a passo de como conduzir sessões de grupos focais. Mas antes de trazer toda essa teoria para vocês, eu prefiro fazer com vocês uma prática. Cadê vocês? Eu prefiro fazer com vocês uma prática. E aí, para isso, eu vou parar aqui essa apresentação, porque eu quero compartilhar uma outra tela. Deixa eu fechar essa daqui. Pronto, vocês estão vendo essa tela não, porque eu ainda não estou compartilhando. Vou compartilhar aqui. Tela inteira. Pronto. Vocês estão vendo essa tela? Então, gente, agora tá, né? Então, veja só, eu vou colocar aqui no chat. Quantos somos? 14? Somos 14 mesmo, galera? Eu queria que todo mundo me dissesse quem está aqui. Os 22, mas aqui eu não sei quantos são, quantos tem. Eu acho que 20. Estamos em 20. Estamos em 20, menos eu, 19, né? É porque tem 20, mas 2 deles estão contando com a professora, que é 2 apresentações. E é? Então são 18. Pronto, 18. A Dá professora certo. está com 2 telas. Eu tô com 2 telas, é? Tô com É porque 2 toda vez telas. que você projeta, aí você entra pela sua e pela da projeção. Entendi. Pronto. Então somos 18, mas dá certo. Veja só, os grupos focais, o ideal é que eles tenham entre 6 e 10 pessoas, certo? E dentro dos grupos focais existem 2 outros personagens que são importantes. Um moderador e um observador. Então, se nós somos 18, nós vamos criar 2 grupos de 9. Aí presta atenção, primeiro que eu vou explicar aqui. Nós vamos criar 2 grupos de 9. Um grupo que eu vou chamar de A
vai acessar esse linkzinho, o primeiro link que eu coloquei no chat, e o grupo B vai acessar o segundo link que eu coloquei no chat. Nós vamos fazer um grupo focal, uma simulação de grupo focal, de forma interativa. É o formato ideal? Não, porque nós não temos aqui 1h30, 2 horas para ficar debatendo sobre uma determinada pergunta, obviamente, né? Então, a gente vai fazer aqui de forma bem improvisada, mas que dá bastante certo. E aí, desses 2 grupos de 9 pessoas, cada grupo vai escolher um observador, que daqui a pouco eu vou dizer qual a função dele. E aí, para facilitar a logística, eu serei a moderadora de ambos os grupos. Tá bom? Só para a gente não se estender aqui e extrapolar os horários. Beleza? Até aqui? Pois então, agora a gente precisa formar 2 grupos de 9. Forme, professora. Pode dividir logo. O povo não se divide, não. Divida? Vou dividir. Democraticamente. Deixa eu só conseguir colocar a tela com todo mundo. Bora lá. Grupo A, tá? Adriana, Ana Santos. Estou indo aqui. Adriana, Ana Santos, Adriana, Ana Santos, Ana Carolina, Caroline Passer, Cláudia Regina, Diego Pinheiro, Emily Ferreira, Georgia Emily, Jaqueline e Joelson. 9. Esse é o grupo A. Tudo certo, gente? Falem comigo, para eu saber aqui que vocês estão. Sim. Ok. Agora eu vou falar. Então, aqui para mim vai do Joelson até a Adriana, de baixo para cima. O grupo B. Grupo B é a Josefa, Joyce, Camila, Carla Falcão, Cleniane, Raicinha, Saulo e Valdiana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ficou um com 8 e outro com 9. Não tem problema. Tudo certo, gente? E aí, vejam só o que vocês vão fazer. Eu vou escolher aqui, tá? Aleatoriamente, Jaqueline vai ser a observadora do grupo A. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Jaqueline, você está aí? Me dê um oi. Sim, oi. Beleza. E Valdiana vai ser a observadora, a relatora, tá? Perdão, não é observadora, é relatora do grupo B. Ok? E os demais, e as demais pessoas do grupo, quem são? São os clientes que serão ouvidos. Pronto. Cada grupo vai ter uma pergunta. Vou já dizer a pergunta para vocês, tá? Esse grupo focal, eles vão conversar, vão se expressar, vão comentar sobre perguntas diferentes, embora todas que levem à mesma direção. E aí, vejam só, como é que vocês vão se expressar? Vou dar um tempo para vocês procurarem alguma figura, alguma imagem, qualquer que vocês queiram, que esteja no celular, que esteja no computador, vocês vão salvar essa figura e vão colocar ela colada aqui nessa tela. Por isso, lá no chat tá aqui, ó, o primeiro grupo A é o primeiro link, vai colar as figuras nesse primeiro link. E o grupo B vai colar as figuras no link de baixo. Entendido até aí, gente? Eu tenho os 2 links aqui, ó, projetados. O amarelo é o grupo B e o verdinho é o grupo A. Vocês já utilizaram o Palette? Não. Não? Pois então não tem problema. Vejam só. Vocês vão aqui nesse mais, tá vendo que aqui embaixo tem o mais? Uhum. Tá vendo que tem o primeiro ícone, que é o de anexar.
Vocês vão, ou vocês quiserem tirar a câmera vai tirar a foto de vocês, tá? Então, vocês escolham uma imagem, eu vou dar um tempo tranquilo para vocês escolherem uma imagem que represente a pergunta. Vocês salvam no computador e anexam aqui nessa tela através desse link. Professora, uma dúvida. Vai ser uma figura só para o grupo? Não, uma figura por pessoa. Ah, tá. Tá? É um grupo focal, e um grupo focal tem 8 pessoas e um relator, e no outro grupo focal tem 7 pessoas e um relator. Aí o relator também escolhe. Não, o relator, ele fica quietinho, só observando, já eu vou dar as orientações para ele. Já eu te dou as orientações, tá, Jaqueline? Por que eu estou fazendo isso? Oi. Eu não querendo me antecipar, não, mas como é que eu sei que... Cadê o pessoal do grupo? Dá para ver nessa janela? O pessoal do grupo... Ele vai ter que clicar para entrar no Padlet. Ah, tá. Veja só. Tem que clicar aqui nesse... Quando vocês começarem a colar as fotos, vai aparecer automaticamente o nome de vocês. Num grupo focal real, é interessante que as vozes que são expressadas, elas não sejam identificadas, mas eu vou falar disso um pouquinho mais à frente com vocês, tá? Mas não se preocupem com isso. Não se preocupe com identificação. Eu respondi sua pergunta, Saulo, não sei se eu entendi direito. Não, professor, respondendo é porque eu perguntei como é que eu sei se a galera do meu grupo B já estão na aba do Pallet, entendeu? Porque quando eu clico aqui, só aparece você e eu. Aí aparece uma opção de dar login, eu acabei clicando para ver se pelo menos dá certo. Pronto, Porque o que, é que você vai fazer? Você vai clicar, você vai abrir numa tela separada. Certo, mas foi isso aí que eu fiz, é isso que eu tô lhe dizendo. Eu fiz, cliquei, quando eu cliquei só apareceu eu e você no grupo focal, é isso que eu tô dizendo, entendeu? Aí eu não sei se o pessoal da minha equipe já toda já tá lá, se a gente Já está precisa dar acessando, login. então talvez ainda não. Talvez ainda Aqui também só aparece só a senhora para mim também. Aí sim Eu já estou no grupo. Pronto. É no mesmo grupo do Saulo. Eu tive que fazer um login. A Raíssa, nem você tá aparecendo também. Não, mas não vai aparecer todo mundo, não, para todo mundo. Tem que fazer login, eu não fiz login, não. Não tem problema. Eu só preciso que vocês anexem uma figura aí, só isso. Professora, a senhora Oi. poderia colocar o link separado, porque eu estou usando o tablet e eu não estou conseguindo acessar o link do grupo. Então, você quer que eu coloque onde? Eu também, professora. O tablet não Separado, permite. colocar o do grupo 1 e depois colocar o do grupo 2. Certo. Vou colocar primeiro, então, agora o do grupo A. De novo, pronto. Coloquei do grupo A. Gente, se eu não entender direito o que vocês estão me pedindo, vocês me corrijam, viu, por favor. Pronto, deu certo agora? Será que eu coloquei? Eu acho que quem está no Ainda não tablet apareceu não o grupo consegue. B. Ah, é possível. Não consegue acessar? Quem está no computador não consegue abrir? Consigo. No tablet não consegue. Eu acredito que copiando os links dê certo. Eu só não apareceu para mim, foi o link do grupo B. Pronto, eu vou colocar ele agora aqui embaixo de novo. Aí a pergunta, professora, é... Vou dar agora. Vou fechar aqui essa tela. Só me digam se deu certo aí o link. Vocês conseguem visualizar bem o slide? A pergunta do grupo A. Quais os desafios para realizar a coleta de dados com os clientes dos serviços de saúde? Eu não sei, vocês vão achar um porco-espinho. Vão achar a foto. Se a foto de um porco-espinho expressa o que para vocês é um desafio para realizar a coleta de dados, vocês vão pegar essa foto e colar lá no Pallet. Essa é a primeira etapa. Qual é a pergunta do grupo B? O que poderia facilitar ou tornar mais eficiente a coleta de dados com os clientes dos serviços de saúde? Então,
Então, não sei, é uma lanterna que expressa o que o que vocês julgam como, percebem como facilidade, peguem a lanterna e coloquem lá no pallet. Tudo bem até aqui, gente? Pronto. 15 minutos. Tá bom para vocês procurarem as fotos e colarem lá? Professora, Oi. Quem falou? Emily? a gente vai fazer todo mundo aqui, Todo mundo. conversando assim? Pode ser. Não, mas a gente pode ficar calado também, Emily. Não, Exceto Jaqueline e eu- Valdiana, que não vão procurar figuras. Todos os demais procurem figuras. todo mundo coloca uma figura. Todo mundo coloca uma figura. Nós temos É. 2 grupos focais e cada pessoa que está no seu grupo focal vai precisar falar. Certo, Certo? entendi. Agora eu quero conversar com Jaqueline e Valdiana. Cadê vocês? Aqui. Oi, professora, estou aqui. Então, aí, beleza. Vejam só. Vou só passar de novo aqui esse slide que eu quero falar quem são vocês, tá? Moderador é quem vai organizando o funcionamento do grupo focal. Dentro de um tempo que se julga necessário, que é de 60 a 90 minutos para que aconteça o grupo focal, dá tempo de todo mundo se expressar livremente, de todo mundo opinar, enfim, comentar livremente. Aqui, a gente não tem esse tempo todo. Então, a minha função aqui é ir... Tá bom, gente, agora o próximo, certo? E vocês? Quem são vocês, os relatores? Vocês vão anotar o que foi mais gritante, o que foi mais interessante de todas as vozes, de todas as pessoas que compõem o grupo focal. Certo? Por exemplo, vamos imaginar que o grupo A julga como o que atrapalha, né? Eu estou lá no grupo A, cuja pergunta é: quais os desafios para realizar a coleta de dados? Então, vamos imaginar que eu coloquei lá uma figura, um relógio, tá? Vamos imaginar que é um relógio. E aí eu digo que o maior desafio que para mim, para coletar a coleta de dados, é que minha atividade laboral só me permite 1 hora por dia. Pronto. E aí, isso vão ter 9 relatos. Vocês vão captar, na percepção de vocês, como se vocês fossem as pesquisadoras, quais as vozes mais interessantes, quais as percepções mais interessantes, que respondem a essa pergunta. De cada participante. De cada participante só do seu grupo. Tá. Certo? Tá. Certo, Valdiana? Certo, professor. Beleza. Então, vou deixar aqui a galera, o pessoal procurar aí as imagens e esperar que eles vão colocando aqui dentro do pallet. Pronto, ó, está dando certo. Vocês estão vendo o que tem aqui? As fotos já estão sendo coladas. Pronto, aqui no grupo B também. Deixa eu ver se eu consigo separar. Consigo. Mas fechou.
Rosane, Oi. é Carla, eu me perdi um pouco. Você Diga, me orienta? oriento. Carla, você está no grupo A, né? 2, no B. No B. Pronto. Carla, você é do grupo B, essa tela amarela. Certo. Você tem uma pergunta, você vai estar participando nesse momento, Carla, de um grupo focal, certo? Certo. Você entendeu até aqui qual a função do grupo focal, né? Certo, que eu vou ter que Compreender escolher necessidades uma e imagem, expectativas. né? Exato. Aí a sua imagem vai representar o quê? A sua imagem deve representar essa pergunta. Uai, gente, cadê o negócio que não tem a aparecer? Peraí, que eu vou botar de novo a pergunta. Tá. Aqui. Grupo A, né? Que você disse? B. Grupo B, a pergunta de baixo. O que poderia facilitar ou tornar mais eficiente a coleta de dados com os clientes dos serviços de saúde? Certo. Pronto, aí você vai procurar alguma imagem que represente o que você responderia para essa pergunta. Então, eu capto essa imagem na internet, né? Isso Exato. não vai ter aí, você não tem uma seleção, era essa a minha dúvida. Não. Então, Tá aqui bom. você encontrar, na fonte que você quiser. Tá bom, querida, eu vou ver isso, viu? Tá bom, obrigada. Nada. Professora, precisa já colocar algum texto ou só jogar a imagem mesmo e a gente comenta depois? Nada, só colocar a imagem. Tá bom. Raíssa está fazendo o teste. Posso apagar isso que vocês colocaram como teste? Pode, professora, obrigada. Essa nossa não é teste, não, né, pessoal? Nós já estamos construindo, né? Assim. 1, 2, 3, 4. Grupo A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, já está completo, né? O grupo A. O grupo B faltam 4 pessoas. Gente, quem é esse Whiskey Beer? Quem é esse usuário aí? Sei não, aqui eu tenho esse Honest Penguin, sou eu. Sou eu, Não, mulher, Saulo mas Joyce. Eu não tá. consegui fazer login, o meu foi esse nome. Não tem tá. problema não, tá, gente? Não tem problema. Mas sou eu, essa foto da sala. Eu coloquei mais de uma, tem problema? Tem, é só uma. Aí vou tirar, eu vou tirar todas as minhas outras, então. Só uma. Professora, olha se a minha ficou. Não tô Como grupo A ou B? A. Qual é o seu nome? Emily. Emily, qual é a sua foto? Não tô vendo aí, eu vou tentar colocar de novo. Tá. Porque eu tô vendo que não tá aparecendo, às vezes não aparece o nome do aluno mesmo. Eu só tô enxergando o meu, não tô enxergando de mais ninguém. Grupo... É Tá. assim mesmo? Pode ser que aconteça, mas não tem problema. Mas você pode olhar aqui pelo computador. Pelo Meet tem a foto de todo mundo. Ó, no nosso já apareceu da Raíssa, o meu, da Joyce, da Josefa É que Cláudia eu e da não loguei, Tayane. será que é por isso? Pode Não, ser, meu, tu também já apareceu. Mas pra mim não Ó, aparece. mas não tem problema. Se vocês Tá olharem bom. aqui pelo Meet, pelo compartilhamento de tela, vai estar aparecendo. Ah, sim. nós tem Professor, 7 pode pessoas. colocar o link do B, por favor? Posso. Qual que é Saulo aqui? Anônimo? É, Você quer que eu o meu coloque o ficou link como de B no anônimo. chat? Isso, porque eu acabei de entrar pelo computador. Pronto. O meu são essas Coloquei de notícias dando novo. aí. Agora, o grupo A, gente, está com muita foto.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem uma sobrando. Alguém colocou mais de uma? Não, acho que eu apaguei as outras, foi só uma. Porque aqui, ó, aqui tá aparecendo 9. 1, 2, 3. Jaqueline, você colocou foto não, né? Ok, não, professora, mas não são 9, um grupo com 9 e outro com 8, não? Porque não era 9, mas tem o moderador, o relator, que aí passa a ser 8. Então, o grupo A deveria ter só 8. O grupo A tem dois aí, tem dois com duas postagens, esse Unique Toad e esse Honest Penguin, não? Ah, não, tô falando doido, é porque é um erro ícone. Bom, mas não tem problema. É ruim. Eu quero começar. Posso começar? Enquanto o pessoal do grupo B vai colando suas imagens. Pronto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta só uma. Mas a Camila disse que estava no trânsito, eu não sei se ela já conseguiu chegar. Cheguei agora, fui eu que pedi o link. E eu salvei e estou tentando colocar aqui. Tá bom, tudo bem. Então, enquanto a Camila coloca, a gente vai começar a dinâmica com o grupo A. Tudo bem? Uhum. Então, vamos lá. O relator, que é aquele que vai captar as mensagens que chamam mais atenção para responder a pergunta, tá? Que são as dificuldades que se encontra na coleta de dados. Tá aqui, ó. Quais os desafios para realizar a coleta de dados? Vou começar, tá bom? Bora ver. Quem é essa mãozinha aqui? Tudo certo, Jaqueline? Sou eu, professora. Pronto, Joelson. Você pode, então, responder. Por que você colocou essa imagem? Porque a gente precisa, primeiramente, conseguir a confiança do paciente, porque muitas vezes tem resistência em compartilhar dados. Porque o paciente ele pode sentir desconfiança se o processo ele não for muito bem explicado, e aí não querer contribuir para esse processo. Ok. Essa mãozinha assim, com a mão para baixo, o dedinho para baixo? Quem é? Professora, sou eu, Emily. Pronto, Emily, pode falar. Às vezes eu percebo uma baixa adesão dos pacientes quando a gente vai fazer aplicação de algum questionário, perguntas, eu percebo uma certa impaciência deles, porque muitas vezes eles chegam cansados, com dor, então eles só querem ser atendidos, eles não querem ter que ficar respondendo perguntas, então eu sinto que às vezes é difícil, e também porque eu acho que eles às vezes acham que aquilo ali não vai servir para nada, enfim, eu acho que essa não querer participar, a não participação do paciente, né, a não adesão, é um desafio. Ok. Essa com a mãozinha na cabeça? Essa terceira? Ui, gente, a minha bateria, por que tá acabando? Eita, talvez eu me desconecte daqui, gente, não percebi. Do computador, pronto, vai dar certo. Quem é, gente, essa terceira imagem? Então, vou passar para a próxima. Esse senhor de terno aqui, a quem corresponde? Foi eu que coloquei, professora Adriana. Oi, Adriana, pois pode falar, meu bem. Pode responder. Por que você colocou essa imagem para nós? Sim, ela indica, tá com um relógio, né, olhando para o relógio, então indica realmente a falta de tempo, o tempo aí se esgotando, né, e correndo, e as pessoas atrás indicam os clientes que, no caso, eles estão desfocados, indicando
que estão distantes, né? Que é difícil você conseguir engajar eles e você conseguir acessar a eles. Então, unindo essa falta de tempo com a dificuldade do engajamento, foi a figura que eu consegui. É isso. Ok. E essa aqui que tem 6 braços e 4 pernas? É a minha, professora. Oi, Ana, pode falar. É a correria, né, no dia a dia, principalmente dos clientes internados, né, que eles são os nossos clientes, mas a gente também precisa da equipe assistencial junto a eles, e aí é a falta de tempo, a correria, muito protocolo assistencial a ser cumprido, muitos exames, é hora do banho, é hora do curativo, ele não pode falar contigo agora, não pode te atender, vai realizar um exame, e aí eu vejo muito como uma dificuldade de coleta. Ok. Esse aqui que está olhando para um painel? Fui eu, que a dificuldade gira em torno, eu quis representar, do conhecimento dos gestores, porque para você fazer uma pesquisa de necessidade dos clientes, que considera-se, como você falou, os clientes, os pacientes, os colaboradores, os líderes da instituição, coordenadores, todos os envolvidos ali no processo de cuidado, de gestão e de apoio em uma instituição de saúde. Então, é necessário conhecimento dos líderes que conduzem, necessário priorização e é necessário planejamento. Então, eu quis representar nessa figura aí uma reflexão sobre conhecimento, planejamento e priorização. Tem que priorizar, escutar os clientes, não só os pacientes, mas todos, para poder prover, escutar para ouvir a necessidade, né? Às vezes o colaborador ele fica melhor se ele alterar o horário de trabalho dele, não a jornada, mas o horário, e às vezes você nunca para escutar. E para ele é melhor trabalhar de 3 da tarde até 21 horas, que é um horário que pode existir, do que trabalhar todos os dias de 1 da tarde às 19, por exemplo. Uhum. Então, mas as pessoas às vezes engessam a mente, né? E não param para escutar. Porque não priorizam, porque não planejam, porque às vezes não têm conhecimento que isso é possível. Ok. Essa próxima aqui. Essa aqui. Eu, professora? Oi, Diego, pode Diego. falar. Pronto. Isso foi uma reflexão mais em relação à coleta de dados, né, dos nossos processos. Então, a gente fala muito da questão do feedback não construtivo, onde a gente busca mais essa questão negativa de não oferecer soluções, não oferecer orientações, e aí entra mais esse ímpeto de ser julgador, pessoal, desmotivador, sabe? Então, a gente vê muito essa questão desses problemas, e se tem algo que já é de continuidade, então todas as vezes que a gente for fazer novas auditorias, novas coletas de dados, a equipe já vai estar um pouco, né, com resistência para nos ajudar, né? Ok. E quem é esse aqui correndo com os papéis no braço? É meu, professora. Oi, Ana, pode falar. Então, eu coloquei a falta de tempo, né, trazendo um pouco do cenário que eu vivo hoje. Nós temos o processo, no momento de alta, de pesquisa de satisfação. E é um hospital filantrópico, então muitas pessoas realmente têm dificuldade com tecnologia, são muitos idosos, então a pessoa vai até o cliente, né, e faz a pesquisa. Então lá a gente pergunta se eles querem participar, e muitos dizem, não, eu já tive alta, eu quero ir embora. É aquela história, né, emoção também, só quer sair daquele lugar.
né? Uma vez que o médico fala tá de alta, eles não querem saber de mais nada, né? Mas aí alguns aceitam participar, porém muitos relatam essa questão da correria e da falta de tempo. Então, nisso a gente perde a oportunidade de escutá-los, né? Então, quando uma pessoa vai, já tenta sensibilizar e dizer, ó, realmente é importante, a gente precisa desse feedback para melhorar o processo. Então, acaba que alguns aderem e outros não. Então, é opcional. Ok. E esse de baixo, gente? É meu, professora. Oi, Caroline, pode falar. O meu problema também é a baixa adesão, né? Tanto em folha de pesquisa física, eletrônica, quanto a gente chama eles para vir para a clínica, para algum evento, mas também é o uso de uma ferramenta que eu considero inadequada. Ok. Jaqueline, tudo certo? Jaqueline? Oi, tudo certo, professor? Tudo certo, né? Tudo Veja certo. só, enquanto o grupo B apresenta agora, Jaqueline, você vai fazer o seguinte. Você vai procurar agrupar. Agrupar essas ideias que foram relatadas em grupos semelhantes. Ok? Ok. Beleza. Então, agora vamos ao grupo B. Grupo B. A pergunta é o que facilita, né? O grupo A foi o que dificulta e o grupo B é o que facilita. Então, a primeira imagem que eu tenho aqui é essa mãozinha. Qual mão, professora? É sua, Saulo. O Vitor, né? É porque para mim aparece numa ordem, eu não sei qual ordem que tá aparecendo para você. Ah, tá bom. Essa mãozinha com lápis aqui, ó. Com lápis azul no círculo. Ah, tá, é Vitor. Essa aqui, ó. É o Vitor, em cima tem o nome, Tá professora. escrito o nome, eu não percebi. É o Vitor. Vitor, cadê você? Oi, professora, tô aqui. Antes do Vitor falar, Valdiana. Você tá aqui, Oi, Valdiana? professora. Tá atenta? Sim. Tá bom. Vitor vai começar. Pode falar, Vitor. Que facilita, eu acho que eu coloquei essa imagem representando ali como se fosse realmente uma análise, né, daquilo que a gente coletou e a tomada de decisão, porque não basta a gente somente coletar, né, os dados, mas sim, posteriormente, fazer toda a análise e a tomada de decisão que vai ser o principal, né, para tomar ali uma decisão positiva ou negativa, dependendo do contexto que se aplicar essa coleta. Ok. Esse calendário aqui, segundo. Oi, é meu. Carla, você quer falar alguma coisa? Você chamou, eu acho que a seguinte, só que eu um pouco, porque eu não consegui salvar a minha imagem. Qualquer momento que você quiser chamar, eu estou à disposição, tá bom? Carla, tudo bem. Então, esse segundo era quem? Sou eu, Camila. Oi, Camila, pode falar. Então, pegando um gancho do que as meninas falaram de dificuldade que encontra, né, no serviço, a correria do dia a dia, muito trabalho, pouca equipe, os pacientes também, com questão de consulta, de outras coisas para resolver da própria vida. Eu acho que o que facilitaria seria o horário marcado e o dia agendado também. Isso ajudaria bastante na coleta. Muito bem, Camila. O terceiro, que é esse daqui. Ai, não, é parecido. Está repetido. É de alguém, gente? Não, né? Foi sem querer. Análise de tomar decisão, aí ele colocou a mesma Pronto. coisa. Vou apagar, então, essa. Vou deixar só que tem o nome dele. Pronto, Raíssa. Oi, a minha eu coloquei em relação a gente pensar no tipo de formulário e na ferramenta dessa coleta de dados, né? Que seja acessível para que esse cliente possa contribuir, né?
Então, por exemplo, lá no meu setor, que tem pessoas com problema oftalmológico, então, às vezes, eles não enxergam se for um papel muito pequeno, né? Então, a gente tem que se adaptar à forma como vai ser essa coleta de dados. Certo. Agora, essa aqui, Cláudia, pode falar, Cláudia. Bom, eu escolhi essa imagem porque ela representa, assim, que uma coleta de dados, ela pode se tornar mais eficiente, né? Quando existe um ambiente acolhedor, né? Que o cliente, ele possa se sentir confiante, né? Existe uma relação de confiança entre o profissional e entre o cliente, né? A imagem também, ela pode representar uma escuta ativa, né? Comunicação, uma comunicação clara, né? Acho que são os fatores que podem facilitar, assim, a coleta de dados. Ok. Esse aqui de mãos dadas? O meu. É bem parecido, meu pressuposto é bem parecido com o da Cláudia, dessa questão de uns propósitos que a gente pode utilizar para poder facilitar a coleta de dados, é promover um ambiente acolhedor, né, seguro, porque, por exemplo, o meu estudo ele vai fazer dessa questão do sistema de notificações. Só que, por exemplo, para eu poder realizar essas investigações, realizar esse processo, eu preciso ouvir. Para que as pessoas possam me falar, eu preciso gerar um ambiente acolhedor, eu preciso saber a melhor abordagem, principalmente quando a gente faz uma sondagem da questão de como é que está a cultura naquele ambiente. Se há alguma cultura punitiva, se há receio de notificação, porque, por exemplo, quando acontecem alguns incidentes, por vezes eu sou o último a saber. Aí eu chego no serviço, pergunto o que aconteceu, como foi todo esse desenrolar do incidente, e a depender de como eu chego lá, a depender da minha postura, se eu já chegar lá armado, né, aquele vínculo de confiança que eu estou tentando construir, ele já vai ser destruído. Então, eu acredito que tem que ter muito cuidado nessa questão de como é que a gente, enquanto profissional, né, na hora de desenvolver, na hora de realizar nossos estudos, como nós vamos realizar essa abordagem. Porque, às vezes, é uma pequena coisa. Por isso que eu botei um aperto de mãos, porque, né, é um símbolo simples, né, apertar a mão do colega, mas que poderá, através desse aperto de mão, desse gesto, fazer a construção, o primeiro passo da construção do vínculo. Tá bom. Carla, você quer falar? Sim, Rosane. Então, a imagem que eu selecionei, mas não consegui compartilhar, a equipe em torno de uma mesa, cada um com um notebook, compartilhando as informações, discutindo as informações, né? Que eu acho que é algo que não está dentro da prática das equipes, né? Coleta-se dados, até se faz uma divulgação, porém não há a discussão dentro da equipe, a análise dessas informações e a tomada de decisões a partir das informações. Então, eu achei pertinente, assim como positivo, para responder a pergunta, que seja uma conduta, uma prática da equipe, isso daí, né? E a figura seria isso que eu pensei, tá bom? Ok. Essa aqui com o computador, de quem é? É minha. Cleniane. Oi, Cleniane, pode falar. Vamos lá. Eu tenho o mesmo pensamento que a Raíssa, né, na questão das ferramentas. O que é que a gente disponibiliza para que os usuários, né, em geral, profissionais, pacientes, né, eles possam estar fazendo, no caso, se aproximando mais em questão da percepção deles, né? Eu vou citar onde eu trabalho. Onde eu trabalho, a gente percebeu que aqui é um local onde, digamos que uma porcentagem grande da população ela não tem instrução em questão de saber escrever, de saber ler, mas que eles têm o acesso ao celular muito fácil. Então, a gente colocou QR Code, né,
nas paredes. Se eles tiverem dúvida, eles vão perguntar aos profissionais. O QR Code é bem grandão e é bem assim, tem desenhos explicando que eles podem mandar, né, sugestão ou reclamação por áudio ou escrita, porque a gente percebeu também que quando o profissional ele chega, quando o profissional ele pergunta, eles ficam meio que com vergonha. Eles não têm a familiarização de conversar. Eles podem reclamar, mas para fazer uma sugestão, para alguma outra coisa, eles preferem procurar esses meios, né? Meios de Digitais. Isso. Ferramenta mais em questão do WhatsApp, por exemplo. Então, é a gente pesquisar qual é o nosso público, ver o que de fato vai ser eficaz como ferramenta para estar trazendo eles para mais próximo da gente. Ok. E essa última, Joyce? Oi, professora. Meu pensamento foi um pouco parecido com o que Cláudia e com o que Saulo falou, né? Ter um local tranquilo, um ambiente tranquilo e reservado. Esse ambiente tranquilo e reservado, ele protege a privacidade do paciente, reduz fatores que geram muitas vezes distração, ou quando eles estão junto de outras pessoas causam ansiedade, né? Cria condições físicas que... Então, meu pensamento foi em criar condições físicas para que eles deem respostas honestas, consigam refletir melhor e que a gente consiga colher esses dados da melhor forma possível. Ok, Joyce, obrigada. Beleza, pessoal. Deu certo. Claudiana, tudo certo? Oi, professora, tudo certo. Pronto. Aí agora você vai fazer o mesmo que eu pedi para Jaqueline, que é uma tentativa, tá? Não precisa sair perfeito, enfim, é só uma tentativa de agrupar todas as falas em categorias. E aí, gente, olha só, né? No material de vocês ali do PDF da UT2, tem todas essas informações. Então, de maneira geral, depois que a gente já fez a prática, o que é que a gente tem aqui como orientação de condução do grupo focal? Os grupos focais têm como característica principal essa interação entre participantes, em um ambiente que seja seguro para a expressão de percepções, no intuito de captar insights únicos que favoreçam responder à minha pergunta. Então, cada um de vocês, na construção de um grupo focal, vai ser guiado por uma pergunta. Então, é necessário que toda vez que isso seja conduzido, haja um roteiro. Uma pergunta, 2 perguntas, enfim. A sugestão é que sejam, no máximo, 5 perguntas, por causa do tempo aí de 60 a 90 minutos, e tendo em conta que os grupos focais se sugere que sejam entre 6 e 10 pessoas. Ou seja, se há muita pergunta, é possível que nem todos consigam falar, ou ainda que vocês não consigam adequar esse tempo de 60 a 90 minutos. Também é necessário que haja um moderador, que foi o papel que eu executei, e que haja um relator, que vá captando as informações que vão sendo ditas. E há uma outra forma de fazer também, que é gravando. E depois da gravação, para que nenhuma fala seja perdida, então essa gravação é transcrita e a partir daí as vozes, né, as falas são captadas. As vantagens dos grupos focais, como eu já falei para vocês, é uma forma de escuta que responde a perguntas muito específicas, diferente da forma quantitativa de escuta. Então, ela permite compreensão profunda de percepções e motivações, e isso a gente conseguiu visualizar aqui na fala de vocês. E a descoberta de aspectos não previstos. Identificação de consensos e divergências, isso também a gente conseguiu ver aqui na fala de vocês. E validação de hipóteses sobre necessidades.
Aqui é um... Eita, peraí, que eu preciso cancelar isso aqui, senão não consigo mexer no... Pronto. Parar não tá ficando. Eu não consigo mexer no slide. E aqui tem um passo a passo simples, para condução, né? Para que essa condução seja feita de forma eficaz. Então, definir um objetivo claro, que no caso aqui de vocês foi a pergunta que eu dei para cada grupo. Professor, Escolher participantes. Pois a não? senhora está exibindo o slide? A senhora está exibindo o slide? Não está aparecendo para vocês? Tava, peraí, viu? Para mim? Agora está aparecendo na tela. Agora está aparecendo na tela. E agora, está aparecendo para vocês? Sim. Sim? Eu estava falando do passo a passo para a condução eficaz. Então, definir um objetivo claro, escolher participantes que tenham vivência com o tema, né? Então, se eu quero estudar diabetes, eu não posso utilizar pacientes com hipertensão arterial. Eu tenho que usar participantes que tenham vivência com o mesmo tema. Preparar um roteiro curto e direto, como eu falei para vocês, no máximo 5 perguntas. Conduzir o encontro com o apoio do relator, registrar falas e sistematizar o material para análise. Então, esse aqui é um passo a passo simples, tá? Para que vocês conduzam esse grupo focal de maneira eficaz. Bom, aqui foi a prática que eu fiz com vocês. Então, veja só. Dentro dessa prática, a gente consegue visualizar bem algumas facilidades e algumas dificuldades, tá? Então, para mim, que estou como moderadora, enfim, estou aqui numa dinâmica meio improvisada, né? Foi fácil conduzir e direcionar as respostas. Mas talvez, num grupo focal verdadeiro, algumas falas, por exemplo, como foi a fala do Vitor, me deixou com algumas dúvidas. Então, eu deveria ter feito ele se aprofundar nas falas dele, sem interferir na percepção dele sobre a pergunta, né? Sobre a resposta. Então, são essas nuances durante a condução do grupo focal que podem dificultar a interpretação dos dados. Da mesma forma como vai ter pessoas que não vão querer falar, ou pessoas que vão falar de forma mais longa. Então, o moderador vai precisar ter esse traquejo para que, então, o tempo dedicado a isso possa ser cumprido e que as respostas que estão sendo buscadas possam, então, vir à evidência. Outra coisa que é importante é registrar tudo. Sim, tudo é importante ser registrado, por isso que é aconselhável que se grave. Logo depois vai ser necessário categorizar, que é o que a Jaqueline e a Valdiana estão fazendo. Como é, né? Outra nuance que aparece nessa condução dos grupos focais é como é ser escutado e como é parar para escutar o outro. Tá? Isso também é importante na condução dos grupos focais. E principalmente o ambiente, se ele favorece que as pessoas estejam seguras. Quanto mais seguro o ambiente for percebido, mais as pessoas vão soltar as vozes, né? Vão querer participar e vão querer falar com profundidade sobre o tema. Bom, feito isso, né? Feito essa dinâmica, passamos para uma segunda etapa, que é a etapa mais difícil, que é transformar todas as falas em insights para a condução de ações de melhoria, né, que é a análise dos dados. Então, que é o que a gente vai ver aqui agora com a Jaqueline e a Valdiana. Então, as etapas são a transcrição completa da gravação, caso tenha sido gravado, né, e é o que se sugere, para garantir que todo o que foi dito, se tem acesso a tudo que foi dito. Selecionar as frases mais relevantes, porque elas ilustram as situações correspondentes a perguntas da pesquisa. Agrupar as ideias que sejam semelhantes,
e classificar essas afirmações por temas. A partir, então, dessa categorização é que nós vamos poder interpretar e gerar ações de melhoria, ou seja, até começar a criar ações de melhoria é necessário cumprir todas essas etapas. E, por último, então, seria o relatório que traga o resumo geral das ideias básicas, que é o que vocês vão ver como conduzir, como criar, como planejar ações a partir dessas vozes, que é o que vocês vão ver na UT, na unidade temática 3 e na unidade temática 4, certo? E por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu vou trazer aqui agora para vocês é um exemplo de como, da etapa de categorizar as vozes. Então, eu estou trazendo para vocês aqui um exemplo para ilustrar o poder da escuta na gestão da qualidade, ou seja, qual foi o problema? Uma UBS identificou baixa adesão de homens ao serviço de saúde, então foi feito um grupo focal com 8 homens de idade entre 22 e 55 anos. E qual foi a pergunta que guiou esse grupo focal? Qual é o porquê? Por que que eles não estão frequentando, acudindo, aderindo às consultas dos serviços de saúde para ações preventivas? Então, algumas falas que foram encontradas. Não tenho tempo para ficar esperando na fila. Trabalho o dia todo. Quando vou, me sinto constrangido, porque as enfermeiras ficam perguntando coisas íntimas. Acho que o posto de saúde é coisa de mulher e criança. Prefiro ir direto ao pronto-socorro quando dói muito. Então, vejam. Essas falas, elas podem ser categorizadas, agrupadas em algumas ideias, como, por exemplo, acesso e disponibilidade, comunicação e informação, tempo de espera e agilidade, equidade e respeito à diversidade. Essas dimensões são sugeridas por Saturno, né? São 10 dimensões que aparecem comumente em todas essas dinâmicas de planejamento em saúde que vocês podem utilizar também para organizar as ideias dos grupos focais que vocês forem realizando. Exatamente essa mesma tabela está disponível ali no PDF da unidade temática 3, tá bom? Dito isso, alguma pergunta? Então, eu vou agora chamar a Jaqueline e a Valdiana para saber se vocês conseguem agrupar. Obviamente, né, que a questão, o roteiro desse grupo, do grupo focal que a gente fez aqui na sala, não foi sobre saúde, foi sobre pesquisa. Então, necessariamente, nós vamos conseguir agrupar nessas categorias elencadas aqui por Saturno, tá certo? Mas vamos ver aqui como é que foi a experiência de vocês diante dessa dinâmica. Pode falar, Jaqueline. Pronto, professora. Então, assim, eu consegui agrupar em alguns sentidos. Pronto, baixa adesão, né? Então, foi dito por Emily e por Carolina que a dificuldade, né, na coleta, né, os desafios para realizar a coleta dos dados com os clientes envolvia a baixa adesão. Emily dizia que uma baixa adesão devido aos pacientes estarem com dores, incomodados, e Carolina relatou uma baixa adesão que, na opinião dela, é por uso de ferramentas inadequadas, mas as duas trataram a baixa adesão como o ponto principal. Também falta de tempo, corre-corre, foi dito por Adriana e pelas duas Anas, né? Então, a Adriana, ela indicou falta de tempo, o tempo se esgotando, os clientes distantes, né? Aí já teve Ana, que ou falta de tempo, a ansiedade pela alta, do paciente estar em alta e não tinha tempo para fazer, né? Para ela coletar, né? A dificuldade. Os pacientes não tinham tempo. E também o difícil engajamento foi dito
por Joelso e por Adriana também, né? Joelso disse que esse difícil engajamento tinha relação com a falta de confiança dos pacientes nos profissionais, e a Adriana dizia que que existia um distanciamento entre o profissional e o paciente, né? Vamos dizer assim, havendo um difícil engajamento. E tiveram duas falas que não estavam associadas a essa questão. A fala de Cláudia, né, que citava uma dificuldade dos gestores e em outras pessoas envolvidas no cuidado, e era necessário conhecimento, priorização e planejamento desses gestores e líderes para fazer essa escuta do paciente, para ouvir suas necessidades. Pronto. E o Diego, que também foi outra fala que não foi dita nenhuma, ele falava sobre um feedback não construtivo, né, que é um feedback julgador e desmotivador, e que isso poderia ser a causa. Ok. Vejam só, gente, dessas dinâmicas de análise dos dados, é importante que os sujeitos não sejam identificados, né? Obviamente que aqui a Jaqueline está elencando o nome das pessoas para ilustrar bem as vozes, as falas que foram ditas. Mas aí, no trabalho de vocês, se vocês precisarem levar essas falas para um grupo de pessoas, é importante que vocês não relatem de quem essas falas vieram, tá? E aí, eu consegui captar as mesmas coisas que você, Jaqueline. Mas eu agrupei em 3 categorias, né? A adesão, sim, a confiança e o engajamento. E aí, dentro de adesão, a gente vê a impaciência, a falta de tempo, né? A correria, a confiança. Em uma fala interessante que não confio, isso aqui, estão fazendo isso aqui por quê, né? Não vai servir de nada, foi a fala de alguém também. E o engajamento são as falas da Cláudia, né? A dificuldade de conhecimento dos gestores, de se envolver na questão, né? Se envolver na causa, abraçar a causa. Então, a gente captou as mesmas mensagens, né? A gente conseguiu categorizar da mesma forma. Então, agora vamos lá. Foi difícil para você, Jaqueline, fazer isso? Não. Não, pronto. Ok. Gente, perguntas? Vocês conseguem visualizar isso que eu estava falando para vocês, da categorização dos elementos? Tá? É exatamente dessa forma. Por isso que os grupos focais, eles não podem ser tão extensos. Assim, é inviável fazer grupos focais com 50 pessoas. Porque a gente não tem como criar tantas categorias, né? Então, os grupos focais precisam ser pequenininhos, mas, enfim, daqui a pouco eu conto mais coisas sobre isso. Então, vamos lá para a Valdiana. Oi, professora, boa noite a todos. Eu consegui elencar alguns grupos, né? O que eu fui já notando, na medida que eles foram falando, eu já fui tentando fazer esse link. E o que eu coloquei é o ambiente acolhedor, no qual entra na dimensão de humanização, otimizar as ferramentas, que entra como resolutividade, elo de confiança, que também foi falado, que aí, no caso, seria a questão do ambiente, né, ali apropriado, uma escuta ativa com o usuário, a questão da confiança, né, entre profissional e cliente. Coloquei também a questão da gentileza, da cortesia, né, desse profissional. Foi citado também a questão do cumprimento de prazo, que entra na dimensão de agilidade e tempo de espera, que muitas vezes é uma das principais queixas do cliente, é esse tempo que ele fica aguardando. E uma fala também muito importante, né, que algumas vezes a gente, quando fala em cliente, a gente pensa muito no usuário, mas o cliente, ele pode ser o nosso cliente interno,
né, que foi uma das falas que foi dita, que é a forma de abordagem, é como você lida com determinadas situações, né? E aí, quando a gente fala de melhoria, de processos, é interessante ter essa sensibilidade e essa visão mais sistêmica. Às vezes eu tenho um processo dentro da minha área que ele precisa ser melhorado, ele precisa ser trabalhado, e o melhor é eu visualizar com o meu cliente, para quem que eu faço essa entrega, né? O que eu posso melhorar? Então, uma das falas também muito interessante que eu coloquei aqui foi essa, e aí eu coloquei na dimensão respeito. E foi isso, professora. Muito bem. Então, eu coloquei aqui, a gente também coincidiu, Valdiana, só que o respeito, eu englobei ele aqui na comunicação, né? Talvez uma comunicação mais clara, transmita mais sensação de segurança e, obviamente, sim, vai casada, assim, vai muito junto a de respeito. Então, eu quis agrupar em 3 categorias, né? O ambiente, as ferramentas acessíveis, que foi a fala mais repetida, não é verdade? E a comunicação. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Pelo que eu estou entendendo daqui da dinâmica, e vocês sabem que eu estou conhecendo vocês há pouco tempo, né? Eu não sei a fundo o trabalho de cada um. Vocês já fizeram grupos focais, vocês já estão realizando grupos focais, é isso? Sim, aí, professora. Certo. Aí eu queria perguntar para vocês, quando vocês, então, percebem que já estagnou, que já não precisa mais fazer grupo nenhum? Como é que vocês percebem isso? Quando é que vocês vão chegar no fim da etapa da escuta, de ouvir os envolvidos? Quando tem saturação, que a gente chama das respostas, né? Quando começa a se repetir, aqueles padrões categóricos começam a se repetir, então é o momento em que se fala que há saturação, não há mais necessidade de continuar, porque vai só se repetir. Exatamente. Então, foi isso que a gente viu aqui no grupo B, né? Dos 7 participantes, 4 mencionaram o mesmo fator das ferramentas acessíveis, né? E aí, se isso vai se repetindo, por exemplo, em um grupo, na formação de um grupo, de outro grupo, a gente já percebe que ali já não tem tantas informações que possam ser úteis para a construção do planejamento para os ciclos de melhoria. Bom, galera, dito tudo isso, né, o grupo focal é uma metodologia, uma ferramenta da metodologia qualitativa, né, dos estudos qualitativos. Geralmente, isso em programas acadêmicos é uma disciplina, não é uma disciplina inteira, né, não é um tópico dentro de uma disciplina. Então, eu procurei, assim, trazer as partes principais dessa temática, no intuito de que vocês consigam levar para a prática, né? Aplicá-lo de forma mais objetiva. Porque para cada um desses itens que nós relatamos aqui, ele tem outras nuances, ou seja, é um assunto muito mais profundo. Como escutar, como criar o relatório, de que forma transcrever, como conduzir as falas que são muito superficiais e que dali a gente não consegue retirar nada, enfim. Há uma série aí de subtópicos, né, que poderiam ser aprofundados, mas não é o objetivo dessa unidade temática. Bom, e aí isso agora, né, tudo que a gente disse aqui, para onde vai? Eu gosto sempre de fazer esse alinhamento. No começo da aula de hoje, eu trouxe uma retrospectiva do que foi visto ali na unidade temática 1, que foram os conceitos gerais, né, sobre esse planejamento da qualidade, como definir resultados baseados nas necessidades dos clientes. Aqui na unidade temática 2, como se fosse um método, como fazer isso, entendendo o que é necessidade, entendendo o que é expectativa,
entendendo como a coerência entre essas duas variáveis favorece a harmonização do planejamento e dos resultados que se espera dele. E uma das ferramentas principais é a utilização dos grupos focais. E aí, tudo isso que a gente falou aqui não se perde, né? Isso se leva para a unidade temática 3 e para a unidade temática 4, que vocês vão ver com a professora Cecília e com a professora Tatiana, né? Então, nessas próximas unidades temáticas, todo esse conhecimento de necessidades e expectativas, eles são utilizados para padronizar decisões clínicas. E, bom, isso aqui também é um resumo do que eu acabei de falar para vocês, né? Essa continuidade que esse método tem dentro desse módulo 5. E aí eu vou deixar vocês livres agora para tirarem dúvidas, não sei se vocês querem trazer alguma pergunta, vou parar de compartilhar a tela. E quero ouvir vocês. Não sei se vocês têm dúvidas ou se vocês querem fazer relatos, querem compartilhar alguma experiência. Queria fazer uma pergunta. Existe softwares para análise qualitativa? Existe. Pois é, em que você coloca as gravações, você define as categorias ou ele mesmo define as categorias? Então, existem softwares que fazem isso, e aí pelas falas, né, pela repetição de palavras dentro de cada fala, ele vai categorizando. E aí, no material do PDF da unidade temática 2, tem uma lista, gente, são mais de 10 programas que podem ser utilizados para isso. Alguns são de acesso gratuito, outros são de acesso pago. E tem uma coisa que eu não posso esquecer, que eu vou falar logo agora, antes que alguém mais queira falar, porque senão eu me esqueço. É o trabalho prático. Eu vou abrir ele aqui de novo. Deixa eu fechar aqui. Tem um trabalho prático aqui dessa unidade. Eu vou parar essa gravação agora, tá? E, enfim, essa aqui